Salve, caros espectadores! Nesse vídeo eu vou mostrar como os métodos de simetrias podem ser usados para determinar as geodésicas no semiplano de Poincaré. O semiplano de Poincaré é um modelo do plano hiperbólico. O ponto de partida é a fórmula do comprimento de arco, ds² igual a dx² mais dy², tudo dividido por y². Essa fórmula representa o comprimento de arco de um segmento infinitesimal, definido por deslocamentos dx e dy nas direções dos eixos de coordenadas. E as geodésicas são as curvas que minimizam esse comprimento. Então, quando a gente integra esse ds ao longo de um caminho, a gente obtém a distância percorrida nesse caminho. A gente vai chegar à conclusão que as geodésicas nesse modelo são círculos, ou melhor, semicírculos, ortogonais a essa reta y igual a zero. E, no caso limite, retas verticais. Então, por essa fórmula, a gente já pode ver que, embora y igual a zero seja um bordo do modelo, na verdade, essa reta está infinitamente longe, porque à medida em que a gente se aproxima dela, a distância vai ficando cada vez maior. Essa forma quadrática que representa o comprimento de arco infinitesimal, ela também é conhecida como métrica riemanniana, e do ponto de vista da mecânica clássica, do cálculo de variações, ela é representada da seguinte forma: a gente divide tudo por dt², t sendo uma variável independente, que pode ser pensada como tempo. Então a gente obtém essa fórmula. E aí as equações diferenciais que definem as geodésicas são as chamadas equações de Euler-Lagrange. Elas são obtidas da função lagrangiana da seguinte forma. Essas são as equações de Euler-Lagrange que definem as nossas geodésicas. Para simplificar, eu posso multiplicar tudo por y ao cubo, de modo a obter x dois pontos y menos 2x ponto y ponto igual a zero. E y dois pontos mais x ponto quadrado menos y ponto quadrado igual a zero. Então, elas formam um sistema de equações ordinárias de segunda ordem. São duas variáveis dependentes, x e y, que dependem da variável independente t. Mas no primeiro momento, a gente não está tão interessado na dependência de x e y em t, mas simplesmente da forma da geodésica. Então, a gente quer transformar isso numa única equação diferencial ordinária de segunda ordem entre x e y, esquecendo t. Para isso, a gente tem que traduzir as derivadas. Então, pela regra da cadeia, a derivada em relação a t é o mesmo que x ponto vezes a derivada em relação a x. E aí a segunda derivada em relação a t vai ser... Aqui eu simplesmente usei a regra do produto, sendo que para conseguir esse termo, aqui eu considerei d sobre dt. Então, aplicando essa tradução de derivadas
Para reescrever a segunda derivada de y com relação ao tempo, a gente vai ter y, dois pontos, igual a x ponto quadrado, y, duas linhas, mais x, dois pontos, y'. E aqui, é claro, eu estou usando a notação y' igual a dy sobre dx. Agora, levando em consideração essa primeira equação do sistema de Euler-Lagrange, se eu multiplicar ela por y', eu vou ter x, dois pontos, y', igual a 2x ponto, y ponto, y'. Substituindo essa expressão para y, dois pontos, na segunda equação do sistema de Euler-Lagrange, a gente obtém x ponto quadrado y, duas linhas, mais x, dois pontos, y, linha, mais x ponto quadrado menos y ponto quadrado igual a zero. Mas resta então se livrar do x, dois pontos. A gente pode fazer isso com a primeira equação do sistema. Para simplificar, a gente pode dividir por x ponto quadrado. E eu observo que y' também é igual a y ponto sobre x ponto, pela regra da cadeia. Então, no fim das contas, dividindo por x ponto quadrado, a gente vai obter 1 mais y' quadrado mais y, duas linhas igual a zero. Esse y' quadrado vem desses dois termos que se juntam. Então essa é a equação diferencial das geodésicas que a gente quer resolver. Antes de mais nada, eu observo que essa equação é fácil de integrar, contanto que o calculista se dê conta que a junção desses dois termos é uma derivada perfeita, uma derivada exata. Quer dizer, se eu multiplicar por dx e integrar, eu vou obter x mais y' igual a alguma constante, digamos a. Então ela é fácil se a gente reconhecer que a junção desses dois termos é na verdade a derivada de y'. E a partir daí a gente poderia continuar integrando e assim finalmente obter a equação integral das geodésicas. Mas o intuito aqui é mostrar como o método das simetrias é um método sistemático. Então, eu posso colocar a segunda derivada em evidência, resolver para a segunda derivada. Porque no método das simetrias, geralmente é útil reescrever uma equação diferencial ordinária na forma de uma equação diferencial parcial linear. E para isso, a gente reescreve a equação diferencial ordinária como um sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. E tendo reescrito a equação diferencial ordinária de segunda ordem como um sistema de primeira ordem, a gente pode finalmente reescrever como uma equação diferencial parcial linear.
Aqui, a solução dessa equação diferencial parcial, f, é uma integral primeira da equação diferencial ordinária original, mas elas são equivalentes. Então agora sigamos com a questão das simetrias. Quais são as simetrias dessa equação diferencial? E acontece que, na verdade, é mais fácil e até mais significativo buscar as simetrias da métrica riemanniana, porque todas as simetrias da métrica são necessariamente simetrias da equação. Nem toda simetria da equação é uma simetria da métrica, mas todas as simetrias da métrica são simetrias da equação, porque a equação foi deduzida a partir da métrica. E as simetrias da métrica, sendo transformações que preservam as distâncias, são chamadas de isometrias. Prossigamos então com a questão das isometrias do semiplano de Poincaré. Como de praxe, a gente começa buscando as isometrias infinitesimais. Então, a gente pode considerar uma simetria, uma transformação infinitesimal com componentes xi e eta. Xi e eta sendo funções de x e y. E isso aqui, claro, esse operador diferencial representa mais precisamente a seguinte transformação: x1 igual a x mais xi delta A, y1 igual a y mais eta delta A. Aqui delta A é alguma quantidade infinitesimal arbitrária. Então a gente quer determinar essas componentes xi e eta, de modo que elas definam uma isometria infinitesimal. Então eu vou denotar o incremento devido a essa transformação infinitesimal pela letra delta. A gente pode pensar como se fosse uma variação do cálculo das variações, mas aqui não é uma variação arbitrária, senão um incremento bastante específico. Então o que a gente quer, no fundo, é que o incremento da forma quadrática devido à transformação infinitesimal seja zero. Assim as distâncias não vão ser alteradas. Mas é claro que isso aqui é o mesmo que, ignorando o fator meio, então aqui a gente simplesmente usa a regra do produto, a regra do quociente, e a gente vai obter
Agora, a partir daqui, o que a gente faz é comutar D com delta. E aplicar a definição dessa transformação infinitesimal, que, em outros termos, isso aqui é o mesmo que Δx igual a xi, delta A, e delta y igual a eta delta A. Então a gente obtém. Mas é claro que como xi e eta são funções de x e y, a gente pode expandir dxi em dxi sobre dx mais dxi sobre dy e analogamente com eta. E agrupando os termos segundo os monômios dx quadrado, dx, dy e dy quadrado, e isso vai ter que ser igual a zero para que a gente tenha de fato uma isometria infinitesimal. Agora, essa expressão vai ter que ser igual a zero para qualquer valor do parâmetro infinitesimal delta alfa, delta A. Então, a gente pode cancelar. E os infinietésimos dx e dy são arbitrários. Então, na verdade, essa equação se quebra em 3. Y dxi sobre dx menos eta igual a zero. Dxi sobre dy mais deta sobre dx igual a zero. E y deta sobre dy menos eta igual a zero. Então, para determinar as isometrias infinitesimais, agora a gente tem um sistema de 3 equações diferenciais em 2 funções incógnitas. Pode parecer que ficou tudo mais complicado, mas na verdade a gente consegue resolver esse sistema completamente. E na verdade a gente nem precisa resolver completamente o sistema, porque qualquer solução particular desse sistema, ou seja, qualquer uma isometria infinitesimal, já é lucro. Mas uma primeira consequência desse sistema que a gente pode tirar é, se a gente subtrair essas 2 equações, eliminando o termo eta, a gente vai ter y vezes a diferença dxi sobre dx menos deta sobre dy. Isso aqui vai ter que ser zero. Mas y não se anula identicamente, então a gente vai ter como consequência dxi sobre dx igual a deta sobre dy. Então agora a gente tem essas 2 equações como parte do sistema, que são as equações de Cauchy e Riemann, que definem as partes real e imaginária de uma função holomorfa. Então, em particular, xi mais i eta tem que ser uma função holomorfa de x mais y. E se a gente testar as funções holomorfas mais simples possíveis,
elas vão dar soluções. Mas se a gente continuar nessa sequência de monômios de potências de x mais y, elas não dão mais soluções. Então, com isso, a gente conseguiu três isometrias infinitesimais independentes. D sobre dx, x d sobre dx, mais y d sobre dy, e meia diferença de x quadrado y quadrado, d sobre dx, mais xy d sobre dy. Então, essa primeira corresponde a xi igual a 1, eta igual a 0, que obviamente satisfaz o sistema, porque xi só aparece nas suas derivadas. Então, agora, com relação a essa, aqui na primeira equação a gente tem y menos y igual a 0. A segunda é satisfeita automaticamente, porque por causa da condição de função holomorfa. E a terceira, y menos y, também igual a 0. E com relação a essa terceira isometria infinitesimal, na primeira equação, a derivada com relação a x dá simplesmente x, então xy menos xy igual a 0. E com relação à última equação, de novo xy menos xy igual a 0. E agora, o significado geométrico dessas transformações, a primeira gera translações na direção x, a segunda gera transformações de semelhança centradas na origem das coordenadas. E a terceira gera, digamos assim, rotações ao redor de orociclos. E o que essa terminologia quer dizer exatamente, eu posso explicar numa outra ocasião. Agora, sempre que a gente tem mais de uma simetria infinitesimal, a gente pode tomar os comutadores dos operadores que representam elas para ver se a gente não consegue mais simetrias. Então, lembrando que é o comutador, a gente compõe os operadores dos dois jeitos possíveis e subtrai. Então, o comutador de U1 e U2 vai ser, primeiro aplicando U1 em U2, a gente consegue d sobre dx. E, bom, aqui, como só tem uma constante aqui ao lado do d sobre dx, o 2, o 1 é 0. Então, esse comutador aqui é o 1. Então, nesse caso, nenhuma simetria a mais. Mas então ainda podemos calcular o 1, o 3, que vai dar... Primeiro tem esse termo x, d sobre dx. Depois y, d sobre dy. E agora, de novo, quando a gente aplica o 3 e o 1, dá 0. Então, aqui resulta em o 2. E, finalmente, resta calcular o 2, o computador de U2 e U3. Então,
Vamos aplicar primeiro o 2 em o 3. Agora, o 2 aplicado nesse xy aqui vai dar pra gente xy e xy de novo. Então, xy d sobre dy. E agora falta calcular o 3 aplicado em o 2. Então, fazendo a subtração, a gente vê que isso aqui vai dar simplesmente o 3. E aí a gente pode resumir essas informações numa tabela, que a tabela de multiplicação da álgebra de Lie gerada por esses três operadores diferenciais. E, é claro, a gente não conseguiu nenhuma simetria a mais, porque, na verdade, esses operadores, eles formam... esses operadores, as combinações deles já são a álgebra de Lie. Então, essa é a tabela de comutadores da nossa álgebra de simetrias. E essa tabela está associada com a estrutura que costuma ser denotada pela sigla SL2, de grupo especial linear, Special Linear. Então a gente tem essa equação diferencial ordinária de segunda ordem, ou equivalentemente uma equação diferencial parcial linear de primeira ordem. E sempre na teoria de Lie, na teoria das simetrias, quando a gente lida com uma equação diferencial ordinária de ordem superior, é mais cômodo traduzir ela para uma equação diferencial parcial linear. E essa equivalência é no sentido que resolver a EDO completamente equivale a resolver a EDP completamente. Então aqui essa função incógnita f, ela representa uma integral primeira da EDO. Quer dizer, uma integral primeira é uma quantidade conservada. Então, essa função f, ela não necessariamente dá uma solução da EDO, porque ela pode depender, por exemplo, de y'. Mas se a gente tiver soluções o suficiente, se a gente tiver integrais primeiras o suficiente, então a gente consegue soluções da EDO, e mais do que isso, a gente consegue todas. E a gente tem um grupo de simetrias a 3 parâmetros, gerado por essas três transformações infinitesimais. Mas só falta um passo para terminar essa tradução de EDO para EDP, que a gente precisa prolongar esses operadores diferenciais que representam as simetrias. Porque do jeito que esses operadores estão, eles agem em funções de x e y. Mas para a tradução ficar completa, eles precisam agir também sobre funções de y'. Então, se a gente tiver lembrando como se prolonga um operador, se a gente tiver um operador arbitrário, psi d sobre dx mais zeta d sobre dy, o prolongamento dele, que eu posso chamar de u', é dado da seguinte forma: vai ser ele vai agir igual em x e y, mas vai ter um termo, deta sobre dx, aqui é uma derivada total, menos y' dxi sobre dx, d sobre dy'. E aqui lembrando que essa derivada total significa
que a gente também diferencia em relação a y, na medida em que y é uma função de x. Então, no caso das nossas simetrias, essa primeira, o prolongamento dela não vai mudar nada. Essa segunda também não, porque aqui eta igual a y, xi igual a x. Então, d eta sobre dx vai ser y'. Dxi sobre dx vai ser 1. Então, y' menos y' vai dar 0. Então, esse prolongamento aqui também vai ser igual ao operador original. Mas, finalmente, com relação à nossa terceira simetria infinitesimal, o prolongamento vai dar, então aqui nesse caso, eta igual a xy, derivando xy com relação a x, regra do produto, y mais xy'. Agora temos que subtrair y' dxi sobre dx. Agora dxi sobre dx, x menos y'. Então esses termos aqui vão se cancelar. E a gente vai ficar simplesmente com y multiplicado pela soma 1 mais y' quadrado. Então agora finalmente a gente tem uma equação diferencial parcial linear de primeira ordem em 3 variáveis, x, y e y'. E a gente tem 3 simetrias infinitesimais independentes. E o que eu vou mostrar para vocês é que essa quantidade de simetrias, igual à quantidade de variáveis, é suficiente para a gente integrar completamente a equação sem nenhuma quadratura, simplesmente com operações puramente algébricas. E a maneira como a gente vai fazer isso é usando os chamados multiplicadores de Jacobi. E eu não vou definir aqui nesse vídeo novamente o que são os multiplicadores de Jacobi. Vou dizer apenas que eles generalizam os fatores de integração de uma EDO em duas variáveis de primeira ordem, que são esses fatores de integração que todo mundo costuma aprender nos primeiros cursos de equações diferenciais, são chamados também multiplicadores de Euler. Então, os multiplicadores de Jacobi generalizam os multiplicadores de Euler. Mas o que a gente vai usar é uma propriedade dos multiplicadores de Jacobi que o quociente de dois multiplicadores dá sempre uma integral primeira. Então, se M1 e M2 forem multiplicadores de Jacobi, a razão M1 sobre M2 vai ser uma integral primeira. E como que a gente vai conseguir esses multiplicadores? A gente vai usar um
teorema das lições sobre equações diferenciais com transformações infinitesimais conhecidas do Lie, teorema 32 desse livro, que dá uma receita para a gente de multiplicadores de Jacobi. Então, a ideia é que se a gente tem uma equação diferencial parcial linear de primeira ordem em n variáveis e n menos 1 simetrias infinitesimais, isso dá para a gente um multiplicador de Jacobi, que é a recíproca desse determinante. Esse determinante, no caso, tendo como linhas as componentes os coeficientes da equação diferencial e as componentes das simetrias infinitesimais. Então, no nosso caso, a gente tem n igual a 3. Então, cada par de simetrias infinitesimais vai dar para a gente um multiplicador. Então, a gente vai ter 3 multiplicadores. E aí, cada par de multiplicadores vai dar uma integral primeira. E com 3 integrais primeiras, a gente resolve completamente uma EDO de segunda ordem. Então, agora apliquemos o teorema para conseguir os multiplicadores de Jacobi a partir das simetrias. Primeiro, vamos usar essas duas simetrias. Então, a gente pode quebrar esse determinante com relação à terceira linha. Isso aqui, no fim das contas, vai ter um fator 1 mais y' quadrado. Esse primeiro determinante menor vai dar para a gente x vezes x mais y'. E esse outro menor aqui vai dar metade da soma dos quadrados de x e y. Agora, o segundo multiplicador pode ser calculado a partir dessas duas simetrias. E, de novo, quebrando com relação à terceira linha, isso aqui vai ser simplesmente... vai ter um fator y' quadrado. E um outro fator x mais y'. E o último multiplicador calculado a partir dessas duas simetrias vai dar simplesmente menos 1 mais y' quadrado. Então, agora com esses três multiplicadores de Jacobi, a gente consegue integrar as primeiras tomando quocientes de pares deles. Então, dividindo o terceiro multiplicador pelo segundo, a gente obtém x mais y' igual a alguma constante, que eu vou chamar de A.
E dividindo o terceiro multiplicador pelo primeiro, a gente obtém x vezes x mais y, y' menos meia soma dos quadrados de x e y igual a alguma constante que eu vou chamar de b. Agora, combinando essas duas integrais primeiras, a gente pode se livrar dessa derivada y', multiplicando a primeira por x e subtraindo. Então a gente obtém meia soma de x quadrado com y quadrado igual a b menos ax, que é justamente a equação dos círculos que a gente queria encontrar. Porque reorganizando aqui, a gente pode escrever x menos a quadrado mais y quadrado igual a r quadrado. E essa é justamente a integral geral da nossa equação diferencial ordinária de segunda ordem, porque ela contém duas constantes arbitrárias, no caso a e r, onde a denota o centro do círculo e r o seu raio. O caso limite das retas verticais é o caso limite em que o centro do círculo vai para o infinito, ao mesmo tempo que o raio também.